Irmãos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Cumprimentamos vocês com muitíssimo carinho e com muita alegria por estarmos aqui congregados diante do nosso Deus, do Deus vivo. Glórias ao nome do Senhor. Sempre, desde o século e até o século, quem glorifica e bendiz o Senhor? Todos estamos emocionados, estamos felizes, nos sentimos privilegiados que o Senhor nos trouxe ao seu caminho, que o Senhor fale a nossa vida. Porque o que era a nossa vida antes de conhecer a existência do Deus vivo, do Deus da Bíblia, do Deus que fala ao ser humano através do dom da profecia, através das visões, através dos sonhos, através das revelações, do discernimento de espíritos. Bom, tantas maneiras formosas que o Senhor tem no meio da igreja única e privilegiada, glórias ao Senhor, única no meio do mundo, onde se vivem todas essas experiências maravilhosas. Por isso, dedicaremos ao Deus da glória, ao Deus da Bíblia, ao Deus que vive para sempre, esse culto com todo o nosso coração. Desejamos que Ele esteja contente, que Ele esteja feliz, que Ele nos acompanhe, que Ele desça com seu Espírito e que todos possamos aprender muitíssimo da doutrina e a cada dia agrademos ao nosso Senhor, sermos melhores para Deus. Glórias a Deus. Bendito Senhor, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela salvação, te agradecemos pelo teu Evangelho, te agradecemos por nos ter trazido aos teus caminhos de vida eterna, por nos ter iluminado a nossa vida com a luz da tua verdade. Senhor da glória, o que era a nossa vida antes de saber que tu te manifestavas, que tu falas ao ser humano, que tu transformas a vida, que tu, Senhor, és poderoso, que tu, Senhor, fazes promessas, que tu cumpres, que tu confortas, que tu nos libertas do mal, que contigo somos mais que vencedores, que vamos de triunfo em triunfo, de glória em glória, e que realmente, Senhor, é muita felicidade e muito júbilo continuamente saber que estás ao nosso lado. Nada nos falta, não precisamos de nada. Senhor, tu nos preenches tudo. Aleluia. Bendito seja teu nome, louvores a ti. Vamos cantar a ti, ao teu santo nome, porque te adoramos, Senhor. Vamos ler a Bíblia, vamos meditar em ti, vamos desfrutar da pregação com a nossa irmã Maria Luísa, nos alegraremos, nos regozijaremos todos como um só nas nações, Senhor. Em muitos países onde tu levaste a tua palavra e onde tem muitos irmãos que estão aqui unidos, todos sob o mesmo amor ao Senhor. Grande é o nosso Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito o nome do Altíssimo. Tem uma passagem no Salmo 51, leremos a partir do versículo número 1. Muito bonita a forma como o Senhor Jesus Cristo orou aqui a Deus. Um grande ensinamento que a nossa irmã Maria Luísa nos deu, irmãos. Porque muitas vezes nós, a oração, deveríamos iniciar a oração reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos erros, pedindo perdão ao Senhor, pedindo que nos limpe e já depois pedimos. Olhem como o Senhor Jesus Cristo foi porta-voz da humanidade que está pecando e reconhece o pecado da humanidade. E dessa forma, começa a oração. Que belo ensinamento, glórias ao Senhor, para que o pratiquemos. Será de muita bênção. Leremos no versículo número 1, vamos ler todos. Leremos para a honra e glória do Senhor. Tem piedade de mim, ó Deus, conforme tua misericórdia, conforme a multidão de tuas piedades, apaga minhas transgressões. Lava-me completamente de minha maldade e limpa-me de meu pecado, porque reconheço, essa é a palavra-chave, reconheço meus delitos, e meu pecado está sempre
diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mau diante de teus olhos, de maneira que és justo quando sentencias e reprovável quando julgas. Olhe que na maldade fui formado, e em pecado minha mãe me concebeu, mas tu amas a verdade no íntimo, e no secreto me fizeste compreender sabedoria. Purifica-me com hisopo, e serei limpo, lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, e se regozijarão os ossos que esmagaste. Oculta teu rosto de meus pecados, e apaga todas as minhas maldades. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo, e renova um espírito firme dentro de mim. Amém. Que assim seja. Glórias ao nome do Senhor. Podem se sentar, irmãos. E bom, estamos tão felizes também com o CD de Hinos 11 e tem recebido tantas bênçãos no meio dos irmãos que começaram a escutar Hinos 11, até as crianças têm recebido muitas bênçãos por estarem escutando Hinos 11, por estarem louvando o Senhor. E tem um hino precioso, que é o hino 251, que está no CD Hinos 11, no CD Hinos 11, um hino novo, que leva por tema, olhe esse título tão precioso: Não consigo como agradar a Jesus Cristo. Que sintamos isso no nosso coração, que todos digamos o mesmo. O que mais fazer para agradar ao meu Senhor? Me ajude, meu Deus. Reconheço o meu pecado e me limpa, por favor, porque eu quero te agradar. Bendito Senhor. Dizer assim para Deus será uma grande bênção. Número 251. Quisiera darle una cosa que sea mía. Aún el aire que respiro no es mío, mas alma, cuerpo y corazón te doy, Jesús. Gracias a ti, Señor Jesús, por tu bendita salvación. Hoy pues te doy mi corazón para que quites de la vana ilusión
Glória ao nome do Senhor. Que bênção tão formosa, que bonito esse hino. Querer agradar a Deus, assim como a nossa irmã Maria Luísa nos ensina a sermos honestos. E quando nossa irmã Maria Luísa nos ensinou sobre honestidade, um dia nos deu uma pregação sobre honestidade, também ensinou, mas além do mais, temos de orar com honestidade. E achei muito formoso, porque muitas vezes, quando a nossa irmã Maria Luísa ensina, pedimos ao Senhor que Deus escute a nossa petição, que nos cumpra a promessa, que ouça o problema que estejamos vivendo, espiritual, material, mas nunca reconhecemos os nossos pecados. E a irmã Maria Luísa nos dizia naquele dia, comecem por aí, sempre que vocês orarem, reconheçam diante do Senhor seus pecados, no primeiro lugar, reconheçam seus erros, façam o propósito de cumprir e depois peçam e verão como Deus escuta vocês e lhes cumpre as promessas. Então é muito importante, assim aconteceu com o irmão nesses dias que Deus lhe prometeu um trabalho e esse irmão, ele é professor e ele se apresentou num concurso e depois ficou orando ao Senhor para que abrisse portas, porque Deus lhe prometeu que estaria promovendo ele, que o estaria abençoando financeiramente, com salário, e uma pessoa ligou para ele para lhe dizer que não tinha sido admitido, e ele sentiu muita ira, muita raiva, e reclamou muito desagradavelmente a pessoa que lhe deu a notícia da escola. Depois chegou à escola, ficou irritado com a esposa, e depois ele começou a orar e começou a reclamar com Deus também com muita ira. E quando ele reagiu e se lembrou de uma profecia na qual o Espírito Santo lhe disse, reconhece teu pecado diante de mim e eu te abençoarei. Quer dizer, ora com honestidade. Ele disse ao Senhor, Senhor, olha que estou já irritado contigo, eu sinto muita ira com tudo, maltrato as pessoas e peço que me perdoe. E se não for o momento da tua bênção, será quando tu assim o determinares. Obrigado, Senhor. E ele comenta que 2 dias depois recebeu um telefonema da escola, a pessoa que escolhemos não aceitou e agora você ficou eleito, a vaga é sua. Glórias ao nome do Senhor. Isso é importantíssimo, muito importante. Pratiquemo-lo, será de muita bênção. Cantemos mais um hino, o hino 249, preenche meu caminho de amor, glórias ao Senhor. Essas letras, esses títulos tão formosos, olhem que título tão precioso. Preenche de amor meu caminho, glórias ao Senhor. Que Deus nos purifique, nos limpe. 249. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más, por doquiera impartiendo alegría y solaz, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies y que siempre
amamos e te bendizemos, Senhor. Tu és a nossa vida, o nosso sendero de amor. Glórias ao Senhor. Que formoso louvar e bendizer ao Senhor e também valorizar muito tudo o que temos no site web da igreja. Se vocês estão consultando o site da internet da igreja, com certeza, bom, esperamos que assim seja. Já vocês assistiram ao testemunho do irmão paraquedista? Eu espero que todos tenham assistido esse testemunho tão formoso. Eu comento isso porque, se não assistiram, estamos perdendo de algo supremamente extraordinário, uma promessa de Deus. O Senhor fez uma grandeza com o nosso irmão, que ele trabalha no exército, e ele tinha a advertência de Deus, que Deus o estaria guardando, que orasse, que tinha um perigo, mas que Deus o estaria guardando, e o irmão pulou do paraquedas 400 metros e o paraquedas nunca abriu. E no site da igreja achamos o vídeo, como para que não exista nenhuma dúvida, para que ninguém, inclusive mostra nas notícias, na Colômbia apareceu a notícia e as pessoas se perguntavam, mas quem é essa pessoa que ainda está viva? E no vídeo, no site da igreja, se vê que tem uma pessoa que pega a sua cabeça quando viu que ele caiu, sem que o paraquedas se ativasse. Os médicos falaram que ele por dentro todos os seus órgãos tinham estourado e que seu diafragma, seu sistema respiratório, seus órgãos vitais estavam todos sem funcionar, mas a promessa de Deus estava ali e o Senhor o levou em frente, já foi à igreja e já testificou, glórias ao nome do Senhor. Isso tem nome próprio. Quando são coisas tão sobressaintes, sabemos que é alguém da igreja. Glórias ao Senhor, maravilhoso é o nosso Deus. De modo, irmãos, que, como achamos aqui no site neste momento, na tela de vocês, o site da igreja aparece. Vocês consultem, por favor, o site da igreja e vocês acharão muitíssimos testemunhos. Esses testemunhos são do início de dezembro e sempre tem novos testemunhos no site web. Tem as pregações da nossa irmã Maria Luísa, nos estudos bíblicos, e você fica escutando a nossa irmã, com o simples fato de escutar você com seu coração, já Deus abençoa você muito. Isso é assim porque temos vivido. Os mesmos irmãos testificam que chegam doentes ou ficam assistindo os vídeos e Deus os cura e Deus faz milagres. Deus lhes dá o Espírito Santo, Deus os abençoa em todos os sentidos. Bom, realmente é uma fantasia, mas é real. Glórias ao nome do Senhor. Convido vocês a ficarem em pé, irmãos. Vamos cantar para finalizar aqui a introdução dos coros de louvor. Cantaremos o coro 144, brilhando e lutando. Isso que todos queremos, brilhar e lutar. Glórias ao Senhor. Dar muito bom testemunho. Gracias, Señor, te amamos. Qué hermoso estar aquí todos, Señor. Delante tuyo, deseando, Señor, brillar. Tener las victorias en ti. Gloria a Dios. Brilhando e lutando por Cristo, Senhor, velando e orando, soldados sem temor, sempre andando e falando com nosso Salvador, vivendo sempre por Cristo Rei, brilhando e lutando por Cristo Senhor, velando e orando, soldados sem temor, sempre andando e falando com nosso Salvador, vivendo sempre por Cristo Rei. Quão formoso é nosso Senhor.
o Deus vivo, quão divinos são seus caminhos. Quão felizes somos na sua senda. Aleluia, louvores a Ele. Vamos cantar por último, irmãos, o coro 71 e vamos cantá-lo com liberdade, com felicidade, com maior alegria. Vocês concordam que batamos palmas para Deus e que também da nossa garganta, do nosso coração, saia esse cântico e que sintamos esse avivamento e esse fogo do Espírito? Glórias ao Senhor. Número 71. Gracias, Señor. Fuego, fuego celestial queremos, Señor. Fuego, fuego celestial. Mándalo, Señor. Este avivamento, quem o tirará? Quem o tirará? Quem o tirará? O Senhor o deu e isso bastará. Isso bastará. Isso bastará. Que o teu espírito me inunde com virtude e poder. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Este avivamento, quem o tirará? Quem o tirará? Quem o tirará? O Senhor o deu e isso bastará. Isso bastará. Isso bastará. Que o teu espírito me inunde com virtude e poder. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Bendito o nome do Senhor. Que formoso momento, que momento mais especial. Receberemos a nossa amada irmã Maria Luísa, que nos ensinará a verdade do Senhor, com ciência e com doutrina. Com todo o nosso amor a recebemos. Glórias ao Altíssimo. Bom dia para todos e todas, irmãos e irmãs das diferentes igrejas em todo o mundo onde nos veem, onde nos ouvem, onde verão este ensinamento. Recebam todos vocês muitas bênçãos do Deus Todo-Poderoso, o Deus do alto, o Deus das alturas, o Deus que nos fez com sua mão poderosa. Aquele Deus que se manifestou na antiguidade a seus servos, os profetas, como Abraão, Isaque e Jacó, e deu leis e ensinou o caminho, seu caminho a seguir. E nós hoje estamos aqui em sua presença e queremos seguir este caminho. Queremos seguir estes mandamentos e cumprir com todas aquelas ordens que o Senhor ensinou àqueles servos, aquelas pessoas na antiguidade. Que para nós é antiguidade, para Deus não existe o tempo. Para Ele é igual todos os momentos. Portanto, que nós, por isso, nos sentimos aqui muito orgulhosos, porque temos este Deus vivo e de poder que se manifesta. Assim como dizia o irmão Carlos Alberto, essa é a única igreja que Deus se manifesta, que Deus fala, nos guia, nos orienta, nos ensina, nos consola. Ensina-nos a sua doutrina, sua palavra. Ele se deu a conhecer a nós que o que somos, quem somos. Não somos dignos, mas o privilégio é muito grande, o qual Deus nos tem dado para que desfrutemos dele, da sua presença. Agradecemos ao nosso Deus. Agradecemos porque as pessoas, todas aquelas pessoas que anseiam e desejam conhecer um ser sobrenatural, conhecer além do que vê seus olhos ou do que ouvem seus ouvidos, não é senão invocar a esse Deus grande e poderoso, que tudo sabe, tudo resolve, a esse Deus grande que está aí atento às orações e ao clamor dos que o temem, dos que o buscam de todo o coração.
Portanto, que nós estamos aqui todos lutando, buscando a nosso Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa força. E Ele tem se manifestado maravilhosamente, fazendo milagres, prodígios, abençoando a muitos, curando a muitos, consolando, guiando, protegendo do mal, dos perigos. Assim que agradecemos a este Deus poderoso, que conhecemos, a esse Deus que estamos pregando, a honra e a glória seja para Ele. E vocês podem sentar-se, irmãos, os que estão comigo no dia de hoje. E bem-vindos todos. Bem-vindas as pessoas pela primeira vez. Bem-vindas aquelas pessoas recentes também na congregação. E os convido, sim, para que vocês se congreguem, que não somente se conectem pela internet para ver e ouvir o ensinamento, senão que vocês procurem buscar uma congregação no lugar mais próximo de onde vocês vivem, para que Deus lhes fale, para que Deus os console, os guie, os oriente de qual é o caminho que devem seguir, como devem atuar, e desta maneira assim receberão essa bênção do céu, a bênção de nosso Deus. Portanto, que convidados cordialmente para que se congreguem nas igrejas. E aqui, pois, estamos estudando ou estamos lendo ou analisando aqui no livro dos Atos dos Apóstolos as vivências e as experiências que eles, a igreja primitiva, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos experimentaram na pregação da palavra do Senhor. Encontramos muitas coisas similares às que hoje acontecem conosco em nossa vida espiritual. Assim que, desta maneira, nos convencemos que nosso Deus é o mesmo ontem, o mesmo que falou ontem, o mesmo que ditou uns mandamentos, uns estatutos, umas ordens. Esse mesmo Deus é o de hoje também. Ontem aquele Deus falou, a muitas pessoas ele fez promessas maravilhosas. Hoje também faz o mesmo. Por isso é o mesmo ontem e hoje. Faz o mesmo, manifesta-se de igual maneira. Ele não muda, ele não mudou. Para ele não existe o tempo, para nós sim. Mas nos sentimos felizes de ter este Deus poderoso que é o mesmo ontem e hoje, e pelos séculos. Temos que meditar, quando leiamos a Bíblia, meditar nestes escritos, para poder compreender e entender o escrito. Não lê-lo assim como literatura, leitura comum, senão que analisar. Antigamente a mim me ensinaram que tinha que memorizar os versos da Bíblia. Então eu aprendi esse verso. É que Deus ou Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje pelos séculos já. Mas eu não entendi o que significava o mesmo. Deus é o mesmo ontem e hoje pelos séculos. Eu não entendia. Até o dia de hoje, até hoje, agora quando Deus começou desde alguns anos a ensinar-nos sua doutrina, então quando compreendemos a profundidade destes versos, dessa notícia importante que o Senhor tem aí registrada na Bíblia, que Deus é o mesmo ontem e hoje e pelos séculos será o mesmo. Agradecemos ao Senhor. Ele falou a Abraão, ele fez promessas e cumpriu-lhe algumas e outras ficaram por cumprir e hoje as está cumprindo. Portanto, que hoje também Deus nos fala e nos faz promessas. Umas se cumprem imediatamente, outras terá que esperar o tempo do cumprimento. Mas Ele é o mesmo ontem e hoje. Glória a nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 15. E estaremos lendo com atenção e também analisando que
nada novo encontramos ali que já não o saibamos ou que não tenhamos vivido hoje com nosso Deus maravilhoso. E diz aqui, então, alguns que vinham da Judéia. Aqui fala, aqui em minha Bíblia há um subtítulo que diz: o problema dos judaizantes. Nós sabemos que ali em Jerusalém estabeleceu-se a primeira igreja. Ali os apóstolos começaram a pregar o evangelho e eles pregavam nas sinagogas. Pregavam o evangelho do reino dos céus. E é assim como a leitura diz: alguns que vinham da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Como lhes parece que alguns que vinham da Judéia, eles eram judeus e eles haviam se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, tinham se tornado cristãos, estavam ouvindo o Evangelho do Senhor e creram. Mandaram se batizar em água, receberam o Espírito Santo e, o mais provável, também os dons espirituais. Mas eles não conseguiam compreender que tinha que mudar já sobre o costume, ou a tradição, ou os ritos, ou os mandamentos de Moisés, que já essas coisas sobravam na vida espiritual de cada um, porque o Evangelho e o Espírito Santo vinham cobrir tudo, encher tudo, e não era mais necessário que eles estivessem praticando os costumes da lei de Moisés. Por exemplo, vamos continuar lendo. Eles diziam, tem que circuncidar-se. Eles não tinham entendido, ainda que tinham recebido, tinham se convertido, tinham aceitado ao Senhor Jesus Cristo e o Evangelho, entretanto dizia, tem que circuncidar-se para ser salvo. Não, tinham entendido que a circuncisão era uma figura que, quando Deus ordenou a Moisés que todos se circuncidassem para que pertencessem ao povo de Israel, para naturalizar-se como israelitas, não entenderam que essa circuncisão que Deus lhes ordenava naquele tempo, lhes ordenou, era mais do coração. Sim, era algo físico que lhes ordenou, mas dizia-lhes que do coração eles tinham que circuncidar-se, porque essa circuncisão física, material, que eles realizaram, ou que Deus os mandou realizar aos varões, significava o pecado, significava a mancha na vida espiritual, o pecado da pessoa, o pecado que a pessoa constantemente estava praticando. E já no Evangelho do Senhor, o Espírito Santo começou a ensinar que tinha que circuncidar-se do coração, era mudar de vida. Disse-lhe o Senhor à pessoa, tens crido em mim? Queres seguir meus caminhos? As boas novas de salvação, o Evangelho perfeito? Então, tens que circuncidar seu coração. Significa, arrependa-te, não tornes a pecar, não continues pecando. Tens que mudar, tens que viver a vida santa. Essa é a circuncisão. E aqui, estes que vinham da Judéia ensinar aos irmãos, não tinham entendido esse ensinamento, essa doutrina, não tinham entendido essa semelhança, ou essa figura, ou essa metáfora, ou simbolismo que Deus tinha dado na antiguidade e que já no Evangelho tinham que parar com isso. Este costume tinha que pará-lo. Não o tinham entendido. E por isso dizia, tem que circuncidar-se. E no verso 2, vamos ver Paulo o quê? Qual é a decisão dos apóstolos? Como Paulo e Barnabé tiveram uma discussão e contenda não pequena com eles,
nós imaginamos como seriam essas discussões e essas contendas de doutrina. Isso já podemos imaginar. Diz que Paulo resolveram que subissem Paulo, Barnabé e alguns outros deles a Jerusalém, aos apóstolos que estavam ali em Jerusalém e anciãos, para tratar dessa questão. Como vemos, nem sequer Paulo e Barnabé deram solução à questão. E eles disseram: vamos a Jerusalém para falar com os anciãos e com os outros apóstolos para ver qual a conclusão, se circuncidam ou não se circuncidam. Verso 3. Eles, pois, tendo sido encaminhados pela igreja, passaram pela Fenícia e Samaria, relatando com todo detalhe a conversão dos gentios, e causavam grande alegria a todos os irmãos. Aí, como vemos, diz que os gentios já estavam participando das bênçãos maravilhosas do Senhor. Já o evangelho o estavam pregando também a eles, aos gentios. Não somente era para os judeus ou o povo de Israel, os gentios também, era a promessa para eles. E no 4 diz: chegados a Jerusalém, os apóstolos, Paulo, diz, foram recebidos pela igreja e os apóstolos e os anciãos, e referiram todas as coisas que Deus fizera com eles. Mas alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, então aqui vemos que na seita dos fariseus, quando o Senhor Jesus Cristo esteve pregando o evangelho, conta nos evangelhos que havia uma divisão dos judeus, que eram os fariseus e os saduceus. Então, diz aqui que da seita dos fariseus, alguns se converteram ao evangelho do Senhor. Diz, levantaram-se dizendo: é necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardem a lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e lhes disse: varões e irmãos, vós estáis perfeitamente informados de que há algum tempo Deus me escolheu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Nós aqui vemos como eles não tinham entendido essa doutrina da circuncisão. Não tinham compreendido que a circuncisão era uma figura que Deus havia imposto na antiguidade para que no evangelho fosse o Espírito Santo que se encarregasse de limpar os corações das pessoas e as pessoas se transformassem, mudassem e se apartassem do pecado. Eles não compreenderam essa doutrina. Vemos como a doutrina Deus ia ensinando pouco a pouco. Não foi de um momento ao outro, de um dia para o outro, que ele ensinou a doutrina, senão que pouco a pouco eles iam vivendo as experiências, iam entendendo, iam compreendendo, e o Espírito Santo ia lhes ensinando. Penso que o Senhor o fez assim, porque era a capacidade mental dos discípulos, depois de seguir uma religião de milhares de anos. Então, muito difícil mudar isso de um dia para o outro. Por isso, o Senhor esperou e pouco a pouco ia abrindo a mentalidade, ia dando discernimento e entendimento para que todos compreendessem essa doutrina maravilhosa. Hoje em dia, a nós acontece igual, porque há muitas pessoas que estiveram em muitas religiões, e em cada religião, pois lhes há ensinado doutrinas diferentes, caminhos distintos, e cada um há dado a interpretação, humanamente, à sua maneira. Então, as pessoas estão saturadas com muitos conhecimentos que não são os caminhos retos do Senhor. E Deus, sempre em sua promessa, desde o princípio, disse que estaria ensinando a doutrina, que estaria revelando-a.
mas que tinha que seguir em frente. E assim o Senhor o tem feito até o dia de hoje, que Ele tem estado revelando sua doutrina pouco a pouco também a nós os que somos, que temos iniciado o caminho nesta igreja que Deus permitiu fundar depois de tanta odisseia e depois de tantos trabalhos e dificuldades que viveram muitas pessoas que buscavam a Deus e que Deus lhes dava dons e lhes dava o espiritual, mas que não havia quem os apoiasse, os guiasse, os orientasse, quem lhes ensinasse. Então as pessoas, pois não sabiam como fazer, porque os dirigentes de suas religiões, eles ensinavam outra coisa. Então os crentes recebiam de Deus, mas não podiam fazer mais. Mas Deus sempre esteve no coração daqueles que foram sinceros e que buscaram a Deus desde aqueles 2000 anos para cá. Portanto, o que nós vemos aqui como Deus, pouco a pouco, vai ensinando sua doutrina à medida de nosso crescimento espiritual, à medida da maturidade espiritual que nós estamos adquirindo ou vamos adquirindo. Agradecemos ao nosso Deus. Essa é uma promessa que Deus tem feito a muitas pessoas, a muitos. Posso dizer a todos: te ensinarei doutrina. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, simplesmente, que eu vou te ensinar. Glória a nosso Deus. Assim fez o Senhor naquele tempo, aqui com os apóstolos, e seguimos aqui no verso número, ajudam-me, 8, e diz: Deus, que conhece os corações, deu-lhes testemunho aos gentios, dando-lhes o Espírito Santo, como também a nós. Então os apóstolos estavam dizendo: nós pregamos o evangelho aos gentios, e eles receberam o Espírito Santo, como também nós. O que significa? Que já Deus não vai fazer acepção, e que Deus vai formar um povo. De muitas pessoas, de muitas nações, estará formando o seu povo, e lhes dá o Espírito Santo. O verso 9: e nenhuma diferença fez Deus entre nós e os gentios, purificando pela fé, por crer no Evangelho, que é a fé, seus corações, glória ao Senhor. Então diz que o Senhor purificou os corações dos gentios pela fé deles, quer dizer, por ter crido em Jesus Cristo como o Salvador, o enviado de Deus. E no verso 10 diz: agora, pois, porque tentais a Deus, impondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar depois de milhares de anos? Diz: há um jugo. A lei de Moisés é um jugo, lhes dizia. E diz: vocês, porque vão tentar a Deus, porque vão lhes impor uma carga aos que já creram no Evangelho, e carga que os primeiros pais, que foram Abraão, Isaque e Jacó, e os 12 filhos de Jacó, eles foram os primeiros pais. Diz que nem eles mesmos puderam levar este jugo, esta carga que Deus lhes impôs pela sua lei, pela boca de Moisés. Que eles não puderam com esse jugo. Essa foi uma carga, algo difícil. E disse-lhes: ninguém. E então agora que veio o Senhor com seu evangelho, que veio o Espírito Santo para dar-nos liberdade, a tirar-nos da escravidão, desse jugo de escravidão, então agora vocês querem voltar, retroceder e voltar atrás, novamente impor jugos e cargas a esses crentes. Não deve ser assim. As coisas não são desta maneira. É a forma como os apóstolos estavam ensinando a eles. E aqui no verso 11 diz: mas cremos que pela graça do Senhor Jesus somos salvos, assim como eles. Então toda a multidão calou-se e escutavam Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e maravilhas Deus fizera por meio deles entre os gentios. Quando eles se calaram, Tiago tomou a palavra e disse: varões irmãos, ouve-me. Simão contou como Deus visitou pela primeira vez os gentios para tomar dentre eles um povo para seu nome. Com isso,
concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Então aqui diz que o profeta Amós, no capítulo 9, do verso 11 ao 12, profetizou o seguinte, diz: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Depois disto é que, depois da destruição de Jerusalém e do templo do Senhor que Salomão tinha construído, e depois do Senhor enviar os exércitos da Babilônia para destruir a todos, diz: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Davi fazia muitos anos tinha morrido, mas aqui estava falando era deste Davi espiritual, do Messias, do Salvador. Então diz: reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, e o repararei, diz: repararei suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Tornarei a levantá-lo. Isso sucedeu, aconteceu, mas quantos séculos passaram? Muitos séculos passaram para que isso se cumprisse. Quando o Senhor Jesus veio, então se cumpriu essa profecia de Amós. Diz: para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Agradecemos ao nosso Deus como Ele teve misericórdia dos gentios. Nós nos consideramos como os gentios e agradecemos ao nosso Deus que nos olhou com olhos de misericórdia para dar-nos a salvação a todos, a todo o que creia, o que queira. Glória ao Senhor. E diz o Senhor que faz tudo isso desde a eternidade, conhece o Senhor sua obra. Essa é a profecia de Amós daquele tempo, e assim o Senhor estava cumprindo-o. E por isso os apóstolos estavam dizendo a todos: o Senhor prometeu que estaria reedificando novamente seu tabernáculo, que estaria reparando todas as ruínas e tudo que tinha sido destruído. Mas, claro, era uma reparação espiritual. Era a igreja do Senhor, o tabernáculo do Senhor, o coração do ser que há se convertido a Deus e que ama a Deus com todo o seu coração e o segue. Então, esse coração dessa pessoa converteu-se em tabernáculo do nosso Deus, glória ao Senhor. Então, isso era o que ele estava reparando. Novamente, o Senhor Jesus veio para isso, veio para limpar, veio para resgatar o perdido, e a resgatar, e a salvar, e a consolar. Glória a nosso Deus. E no verso 19 diz: por isso eu julgo, estava falando aqui o apóstolo, diz: por isso eu julgo que não se deve perturbar aos que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se afastem das contaminações dos ídolos, da fornicação, dos animais sufocados e do sangue. Disse-lhes: somente fica algo da lei de Moisés, ao qual eles sim devem cumprir, que era que apartar-se da idolatria, apartar-se da fornicação que existia, tanto uma fornicação espiritual como uma fornicação física, e que se apartasse de consumir animais sufocados, porque sufocou o animal e não extraiu-lhe o sangue. Então, um animal que morresse sufocado não podia comê-lo, e que apartassem-se de consumir sangue ou beber sangue. Isso era o único que da lei de Moisés ficava e fica até o dia de hoje, para cumprir, para fazer a vontade de nosso Deus. Claramente ensinou os apóstolos que apartem-se dessas coisas, mas do mais que se esqueçam de estar cumprindo com os regulamentos da lei de Moisés, porque o Espírito Santo é o que vai mudar e transformar o ser, a vida da pessoa, transforma seu coração, e ele fará que a pessoa viva a vida reta diante do Senhor.
Porque antigamente Deus provou ao povo pela obediência, impôs-lhes leis, impôs-lhes regulamentos físicos materiais, para que eles cumprissem, e o que cumprisse, pois, seria abençoado. Mas ninguém pôde cumprir, porque diz que era uma carga, um jugo muito difícil. Então, o Espírito Santo, hoje sim, ajuda-nos a todos nós a mudar e a ser transformados. Isso é o formoso, e agradecemos ao Senhor, porque temos quem nos ajuda a mudar. O Espírito Santo nos ajuda, e agradecemos ao nosso Deus, porque como humanos não poderíamos fazer o mesmo, não poderíamos fazer nada diante de nosso Deus. Bom, depois que os apóstolos concluem com esta explicação, entendem essas coisas desta maneira. No verso 22 diz: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger dentre eles varões e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões principais entre os irmãos. Estes personagens todos eram profetas. Eram profetas, mas não como os profetas da antiguidade, como foi Isaías, Jeremias, Ezequiel ou Oséias. Senão eram profetas do Evangelho, das boas novas de salvação, desta palavra pregada pelo Senhor Jesus Cristo, do que os apóstolos estavam aí pregando e ensinando, e eles mesmos eram revestidos deste poder do alto, tinham esses dons maravilhosos. E a estes profetas e sua missão seria muito diferente. Eles já não estariam profetizando sobre a vinda do Messias. Eles já não profetizariam essas coisas. Eles já não profetizariam que Deus estaria restaurando seu templo, seu tabernáculo, que estaria restaurando as ruínas, o perdido. Não. Eles já estariam profetizando a vida pessoal de cada crente, profetizando as bênçãos que Deus tem para os seus crentes, para a sua igreja, para a sua congregação, profetizando do bem-estar, da paz que Ele daria a todos, da saúde, das bênçãos materiais. Tudo isso seria já o ofício ou a missão destes profetas. Mas é que esses profetas não somente naquele tempo existiram, eles são os primeiros. E ainda no dia de hoje continuam os profetas na igreja. Glória a nosso Deus. Então agradecemos ao Senhor porque Ele está aí, o Espírito Santo continua conosco desde aquele tempo. Ele não se cansou de trabalhar faz mais de 2000 anos. O Espírito Santo não se cansou, Ele está aí ajudando-nos. E agradecemos ao Senhor, que alegria, e nos sentimos orgulhosos de ter conhecido este caminho do nosso Deus. E aqui continuamos lendo. Diz no verso 23, e escrever por intermédio deles. Diz que eles enviaram como mensageiros, digamos assim, a Paulo, a Barnabé, a Judas, a Silas. E escreviam, porque naquele tempo, pois era a única forma de comunicação, as cartas, as epístolas. Escrever por intermédio deles, os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estavam em Antioquia, em Síria e em Cilícia, saudações. Era o cabeçalho da carta. Quanto tempo levava esses mensageiros para entregar uma carta, uma mensagem ou uma correspondência? Quanto tempo? Compara com hoje aqui, que são segundos. Em segundos, manda ou envia uma carta, uma mensagem, uma correspondência. Em segundos, isso é a tecnologia. Esse é um avanço que Deus fez ou está fazendo, glória ao Senhor. Mas naquele tempo eles tiveram que iniciar com o pouco que tinham no momento. Usar tudo manualmente. No verso 24, diz a carta, porquanto temos ouvido que alguns que saíram de nós, aos quais não demos ordem, inquietaram-vos com palavras, perturbando vossas almas,
mandando circuncidar-vos e guardar a lei de Moisés. Pareceu-nos bem, chegados a um acordo, eleger varões e enviá-los a vós, com nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que enviamos Judas e Silas, os quais também de palavra vos informarão do mesmo. Glória ao Senhor. Essa notícia, quanto tempo levou para que chegasse a notícia ali aos grupos, às igrejas? Muito tempo. Para solucionar um problema, muito tempo. Tinham que empregar. Bom, continuamos aqui, diz, o verso 28 diz, porque pareceu bem ao Espírito Santo, eles oraram ao Senhor e pediram a Deus que lhes revelasse, que lhes mostrasse qual era a decisão que tinham que tomar neste assunto que era como muito, muito delicado. E diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhuma carga. Não vamos lhes impor nenhuma carga. Não lhes vamos exigir que circuncide. Não lhes vamos exigir que guarde a lei de Moisés. Diz, não vos impor nenhuma carga mais que essas coisas necessárias. E o necessário era que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos. Tudo que diz respeito à idolatria. Porque não era somente abster-se do sacrificado aos ídolos, senão também apartar-se por completo da idolatria. Apartar-se de todas essas práticas idolátricas, inclusive bruxarias, feitiçarias, espiritismo, todas essas coisas, que era o que praticava as nações na antiguidade, e apartavam-se de Deus, fazendo todas essas coisas e sacrificando uns seres humanos aos seus deuses. Então o Senhor, muito zeloso, ensinando aqui aos seus discípulos, aos seus apóstolos, o bom caminho que deviam seguir. E diz, abstenham-se de coisas sacrificadas a ídolos, abstenham-se de consumir sangue, de carne de animais sufocados, abstenham-se da fornicação, porque é que a fornicação que existiu também era uma fornicação que narra a Bíblia em Ezequiel, que as mulheres lá no templo de Salomão, em Jerusalém, no templo que Salomão tinha feito para nosso Deus, diz que construíam dentro do templo uns cubículos, onde iam todos para fornicar, que para adorar aos deuses, para cultuar os deuses, tinham que estar aí nessa fornicação física, no ato carnal. Então diz que este ato carnal era homenageando aos seus deuses, e o faziam no templo do Senhor. Assim profanaram o templo do Senhor. Então essa fornicação existia como parte de adorar aos ídolos, a fornicação física. E também, digamos, essa fornicação física e também a mesma idolatria, ainda que a pessoa não tivesse o ato carnal para diante do seu Deus, pelo menos seguiam aos ídolos e criam nisso, também estava fornicando no sentido espiritual, porque estava trocando o Deus verdadeiro por deuses mortos, por pedras, ou por figuras, ou por troncos, ou por madeiras, coisas que não, físicas e materiais que perecem. Então, esse tipo de fornicação existia naquele tempo. Não sabemos se hoje, ao melhor, existe ainda. Mas nós fugimos e a nós já não nos interessa porque estamos pregando o evangelho verdadeiro, a palavra e o caminho do Senhor, esperando que as pessoas se praticam essas coisas no dia de hoje, pois que se arrependam, apartem-se e busquem ao Deus verdadeiro. E aqui diz que também todas essas coisas essa fornicação diz, se vos abstiverdes dessas coisas, ou se apartarem, diz, fazeis bem, bem vos há, que Deus os abençoe. Isso foi o que os apóstolos queriam lhes dizer. Assim, pois,
os que foram enviados desceram para Antioquia. Foi-se o grupo com a mensagem, com a correspondência, com a carta. Diz, e reunindo a congregação, entregaram a carta. Aqui fala, em resumo, porque eles devem ter levado meses para chegar ao seu destino. 31. E tendo-a lido a carta, regozijaram-se pela consolação. Judas e Silas, como eles também eram profetas, consolaram e confortaram os irmãos com abundância de palavras, com revelações, com profecia. A todos os irmãos os consolaram e confirmaram a doutrina e confirmaram que a crença que eles tinham neste momento era a verdadeira, que seguissem em frente, seguindo em Jesus Cristo, buscando esse evangelho do reino dos céus, que era a verdade de Deus. E seguramente também lhes profetizavam e faziam promessas do Espírito Santo por meio deles a todas aquelas pessoas. E eles receberam a palavra do Senhor, o consolo, receberam as promessas, as bênçãos, tudo o que Deus dá. Porque quando o Senhor fala a uma pessoa, lhe dá muitas bênçãos espirituais, materiais, a pessoa tem paz, tem felicidade, agradecemos ao Rei. Então, tudo isso eles receberam ali, e diz que com abundância de palavras, estes profetas estiveram ali trabalhando e fazendo o seu, cumprindo com sua missão, que eles haviam encomendado. O 33, depois de passar algum tempo ali, tiveram que ficar muito tempo. Foram despedidos em paz pelos irmãos para voltar aos que os enviaram. O 34, mas pareceu bem a Silas ficar ali. Ele decidiu ficar ali por mais tempo para que o Senhor seguisse, fortalecendo os corações e as almas dos que tinham crido. Agradecemos ao Senhor. Isso faz nosso Deus hoje também. O Senhor hoje também usa os seus filhos e as suas filhas para visitar aos crentes, para visitar igrejas e levar palavras de consolo, levar ali a presença do Senhor, o respaldo do Senhor e uma palavra de alento para cada coração, para cada vida que esteja sofrendo, esteja triste. Isso faz nosso Deus no dia de hoje. E quando se ora, por exemplo, faz-se a oração geral, que não pode se impor mãos, porque isso é impossível, como humanos, de impor mãos em 2.000, 3.000 pessoas. Faz-se uma oração geral e Deus começa a fazer milagres e sinais aos crentes, aos que creem, aos que confiam, aos que têm fé, aos que buscam, aos que estão sedentos para fazer e cumprir a palavra do Senhor totalmente. Então, o Senhor abençoa a todos. Isso faz o Senhor. Quando alguém ouve atentamente a palavra de Deus, Deus o abençoa imediatamente. Isso acontece hoje em dia também, não somente naquela época, com aqueles apóstolos ou profetas, senão que hoje também faz essas coisas nosso Deus. Hoje também são muitos os testemunhos de toda a manifestação do Senhor na vida de cada pessoa. Isso é formoso, é maravilhoso. O poder de nosso Deus, Ele é o mesmo ontem e hoje. Bendito é o Senhor. E diz no 35, e Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia, ensinando a palavra do Senhor e anunciando o evangelho com muitos outros. Havia muitos apóstolos, muitos profetas naquele tempo, glória ao Senhor. No verso 36, diz, depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades em que anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Que formoso, que belo é. Hoje em dia, faz-se as visitas nas igrejas, mas hoje em dia tem facilidade, porque hoje em dia tem um avião. Naquele tempo, eles tinham que ir navegando pelo mar.
e levavam meses também para chegar a um lugar, pois então, quando eles chegavam a um lugar, eles ficavam meses aí neste lugar, pregando, visitando os irmãos, ensinando a doutrina, Deus manifestando-se com prodígios, com milagres e sinais às pessoas. Eles eram um pouco difícil o transporte, digamos, o translado aos lugares, às igrejas. Também, naquele tempo, pois havia poucas igrejas em comparação com hoje. Eu não creio que naquele tempo houvesse 1.500 igrejas, não. Como hoje, que mais ou menos há como 1.500. E é tão difícil visitá-los a todos. Difícil. Mas Deus é quem os visita. O Espírito Santo é quem está ali com cada um, em cada igreja está ali. Esse pastor divino está ali pastoreando e respaldando aos que pregam em cada igreja, aos que profetizam, aos que impõem mãos. Aí está Deus respaldando-os e o Espírito Santo falando a eles. E assim que os profetas ou as profetisas, os irmãos, que não pode ir visitá-los, pois aí tem a visita constante do Senhor, do Espírito Santo. Entra, por exemplo, a página e se conectam para ouvir um ensinamento ou uma oração. E aí está Deus atuando. O Senhor está aí procedendo porque Ele prometeu, o Senhor prometeu que Ele iria manifestar-se por meio de vídeos, por meio de áudios, que Ele ia manifestar-se quando as pessoas abrem a Bíblia e a lê, que se manifestaria na vida de cada pessoa, que os abençoaria. E assim o Senhor tem cumprido no dia de hoje. Veja que todas essas coisas que nós vivemos hoje, que tudo o que experimentamos, não viveram os primeiros, apóstolos e profetas, eles não viveram isso, eles não tiveram essas coisas, nem sequer o Espírito Santo lhes falou da internet, porque eles não entenderiam. Então, hoje, o Senhor está se manifestando desta maneira, pela tecnologia, que Ele mesmo nos deu, a ciência, ao homem para que descubra todas essas coisas e as transforme. Então, agradecemos ao nosso Deus, porque Deus tudo faz, Deus quer que todo mundo seja evangelizado, para que ninguém tenha justificativa no dia do juízo. Então, agradecemos ao nosso Deus com seu amor e a sua misericórdia que Ele tem com a humanidade. E aqui continuamos, diz, no verso 37, que eles disseram que voltaria a visitar os irmãos e diz, Barnabé queria que levassem consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Mas Paulo insistia em que não deviam levar consigo aquele que se afastara deles desde a Panfilha. Aqui vemos já como as incompreensões. Houve também muitas incompreensões, muitas controvérsias. Diz, e não fora com eles ao trabalho. Coisas que nós não estranhamos, porque como humanos, então, chega um momento na vida que nos falta sabedoria, nos falta maturidade, ou nos falta inteligência, e então não podemos atuar nem proceder, porque às vezes não entendemos nem compreendemos essa linguagem do nosso Deus, e cometemos erros. Então aqui eles, pois já tinham uma controvérsia, que Paulo ia levar um irmão e ele disse que não, negou. Então, que aprendemos? Que tudo isso aconteceu, foi normal. Não porque isso fosse agradável, que Deus dissesse, está bem, faça assim, não. O Senhor hoje em dia nos ensina, nos diz que temos que ter harmonia. O Senhor diz, tem que ter harmonia entre todos os crentes na congregação. Tenha harmonia, tenha compreensão, tenha amor, tenha respeito uns pelos outros, tenha muita educação no convívio com as pessoas, comportamentos suaves, pacientes, muita paciência, ter paciência com as pessoas e também resignação. Às vezes, quando há pessoas difíceis, o Senhor diz, tenha paciência, melhor ensine-o com amor, imponha-lhe mãos e ore pela pessoa,
para evitar litígios e para evitar incompreensões e desgosto, como vemos aqui que aconteceu. Hoje também seguramente acontece, tem acontecido, mas o Senhor está nos ensinando o que temos que fazer para evitar essas coisas e andar todos juntos em harmonia de nosso Deus, na harmonia que Ele quer. Bem, e diz aqui, no verso 39, diz que Paulo insistia em não levar consigo a João, mas, e diz no 39, houve tal desavença entre eles que se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, embarcou rumo a Chipre, e Paulo, escolhendo a Silas, saiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou por Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas, quer dizer, visitando as igrejas, fortalecendo, quer dizer, tomado no Espírito Santo, com a imposição de mãos, com o dom da profecia, com o dom de discernimento, com a revelação que Deus havia dado a eles como profetas. Estava ali falando às pessoas o que já o Espírito Santo antes lhes havia prometido, e Deus tinha feito promessas. E então eles diziam, voltem e confirmem que o Espírito Santo está aí, que essa é a igreja verdadeira, que esse é o caminho a seguir, que esse é o evangelho, que essa é a palavra de Deus, que não duvidem, que sigam em frente e que creiam. Esse era o trabalho, o ofício que fizeram aqueles apóstolos. Glória ao Senhor. Trabalho difícil, mas um trabalho que hoje em dia nós não percebemos em que momento continuamos fazendo este trabalho que Deus nos pôs. E então Deus dá os dons espirituais a muitos, a promessa é para toda a congregação, que recebam os dons, que recebam o espiritual. É toda a congregação que tem essa promessa de Deus. Então todos, como dizia o apóstolo Paulo, dizia, e se todos profetizam, não é? Todos impõem mãos, profetizam. Então, diz que o oculto do coração da pessoa é manifestado e que também Deus o muda, tira-lhe aquilo que não serve, o indevido. Então, diz que é convencido de que verdadeiramente Deus está neste lugar. E assim, quando as visitas das outras pessoas que vão e confirmam, ora vem uma pessoa de longe com o dom de profecia ou com o dom de discernimento ou de revelação, e impõe mãos e ora, e lhe diz o mesmo porque é o Espírito Santo. Então, lhe diz o mesmo significa que está confirmando o que já Deus lhe havia prometido antes, por alguma pessoa aí da congregação. E que agora veio de longe esta pessoa e me confirma novamente, me diz o mesmo, porque Deus é um. Porque é Deus o que está se manifestando e porque é Deus o que quer abençoar sua igreja. Assim é nossa igreja, assim é essa congregação, essa igreja, chamada Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Vocês viajam à Europa, viajam por lá na Patagônia, e lá encontra que o Espírito Santo fala pelas pessoas que habitam ali, que creram e que estão assistindo à igreja, e ora por você e lhe diz o mesmo que ele disse aqui, ou que ele disse na Colômbia, ou em qualquer lugar, no Canadá, onde seja. Então o Espírito Santo lhe confirma e lhe fala o mesmo, e você diz, Deus está me falando, Deus está comigo, Deus é quem se dirige a mim. Devo seguir, devo crer, esperar nele e fazer a vontade de nosso Deus. É isso, é isso. Essa é a congregação de Deus. Essa é a palavra de Deus, que o Espírito do Senhor é quem está pastoreando sua igreja, sua congregação. E esse Deus que diz a Bíblia o mesmo ontem e hoje. Glória a nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto que vamos orar, vamos estar pedindo ao Senhor, agradecendo a Deus e também pedindo ao Senhor pelas necessidades, pelos desejos do coração e doenças físicas e psíquicas. Seu coração, o que tenha em seu coração, vale muito
diante de Deus. Sua oração também tem um valor diante de Deus. Assim que você, do profundo do seu ser, fale a Deus, peça-lhe, e verá que Ele vai lhe responder rápido. Pai Santo, Pai Celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, único Deus, verdadeiro, poderoso. Obrigada, Senhor, porque Tu tens misericórdia dos que sofrem, dos que não têm consolo, dos que estão tristes, dos carentes de todo o elementar. Tu és o Deus consolador para eles. Um Deus que tem misericórdia, um Deus justo e reto em todos os teus caminhos, onde suas promessas são fiéis e verdadeiras, onde sua misericórdia é para sempre. Que quando uma pessoa se apresenta diante de ti, tu ouves sua oração e tu decides abençoar ou não. Mas, como sabemos que és um Deus de amor e de misericórdia, esperamos sempre que tu escutas a oração de todo aquele que se apresenta diante de ti. Obrigada, Senhor. Obrigada por teu amor. Te peço, Senhor, neste momento, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que estendas tua mão poderosa sobre as pessoas que estão doentes, que têm diversas doenças. Cada um deles enumera sua doença diante de ti. Cada um pede pela doença que padece. E tu estás ouvindo. E também, Senhor, por aquelas pessoas que têm sofrido de bruxarias, feitiçarias e maldições, e que têm muitos acorrentados pelo diabo, acorrentados pelos espíritos malignos. Alguns não podem raciocinar, não podem coordenar suas ideias. Ajuda-lhes a cada um, Senhor. Tua misericórdia com cada um deles. Liberta, Senhor. Quebre correntes, ataduras, laços. Tira essas maldições. Estendes tua mão, meu Senhor, tua misericórdia. Obrigada, Pai Santo, por ouvir nossa oração. Te louvamos e te damos a honra e a glória. Obrigada, Pai Santo, pelas bênçãos recebidas. Te peço pelas pessoas pela primeira vez e os recentes que os abençoe também, porque eles também têm necessidade e petições diante de ti. E eles precisam de ti, e tu os abençoarás. Obrigada, Pai, no nome de Jesus Cristo. A honra e a glória seja para o nosso Deus. Amém. Glória ao Senhor. Cantemos o coro 130 que diz: soam melodias em meu ser. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesus. Glória a nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Irmãos, que meu Deus os abençoe a todos grandemente. Eu sei que o Senhor hoje distribuiu muitas bênçãos
milhares, milhões de bênçãos a muitos. Para as crianças e para todos vocês, um forte abraço, que Deus os abençoe e até breve. Obrigada.